Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 16. E também quero falar que semana passada nós tivemos aqui o culto, que tivemos aqui com a missionária Ana Macias. Foi uma benção, não foi? Quantos foram abençoados aqui semana passada? Foi uma benção. Foi uma conexão fantástica de última hora. Mas foi um presente de Deus para nós. Nós vimos como um presente de Deus para nós. Fomos muito abençoados. Quem sabe logo logo a missionária Ana vem aí de novo. Amém? Mateus 16, nós vamos ler aqui a partir do versículo 13, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, algumas versões diz do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no teu nome, e o que nós queremos e precisamos nesta manhã é ouvir a tua voz. Jesus, são as tuas palavras que são espírito e vida. São as tuas palavras que nos alimentam, que nos renovam, que nos transformam. Por isso, Jesus, nessa manhã tem liberdade. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de liberar sobre nós a tua palavra, a tua presença, a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Há cerca de 2 semanas atrás, nós compartilhamos uma palavra falando acerca do Evangelho de Cristo, que nós temos que ter sempre essa preocupação de sermos uma igreja firmada no Evangelho de Cristo. Temos que tomar cuidado para entrarmos no meio onde às vezes a religião tem práticas e doutrinas que muitas vezes não estão nem na Bíblia, não são nem bíblicas. Nós precisamos ser uma igreja bíblica que vive em função, como Martinho Lutero diz, somente as Escrituras. Ela é a base da nossa vida. Amém? E hoje eu quero falar algo com uma certa continuidade acerca dessa palavra, a respeito de a igreja de Cristo. Essa passagem que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16 foi a primeira vez que Jesus falou acerca da igreja. Se nós lemos na versão original, a palavra igreja usada aí é a palavra eclésia ou eclesia. Era uma palavra que não era uma palavra evangélica, não era uma palavra que eles usavam no meio até judaico. A Bíblia diz aqui que Jesus chegou em Cesareia de Filipe, que era uma cidade que foi estabelecida por César, que era o imperador na altura. E você sabe como é que é império. Império, você não tem muita opção, ou você serve eles, ou a coisa vai ficar feia para o seu lado. Funcionava assim. E o povo judeu estava debaixo do Império Romano. Vocês conhecem a história, amém? Mas olha que é interessante, que os romanos, eles tinham uma estratégia cultural, onde César tinha um grupo de elite. Escute isso. E esse grupo de elite, sabe como se chamava? Eclesia. Era um grupo de elite que eles eram, o objetivo deles era entrar nas cidades e se infiltrar, estar no meio das pessoas sem ser reconhecido, com o objetivo de quê? De transmitir para eles que a cultura romana, que o Império Romano era bom, para que as pessoas, ao Império Romano vir, aceitassem o Império Romano. Então o Império Romano, César, tinha esse grupo chamado eclésia ou eclesia, para transmitir a cultura de Roma nas cidades a qual o Império Romano ia conquistando. Não é fantástico isso?
Mas é interessante que Jesus chega na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade ali construída por César. Jesus olhando, né? Eu fico imaginando Jesus olhando, pai, César é um homem inteligente, né? Fazendo isso. E Jesus começa a conversar com os discípulos. E é onde Jesus pela primeira vez fala a palavra. E é interessante que muitas vezes Jesus fala coisas para os discípulos, que os discípulos, né, numa linguagem meio português, tinha coisa que eles eram meio totó, né? E ele fala, Jesus, explica aí que a gente não está entendendo. Mas é interessante que quando Jesus falou isso, eles não perguntaram nada. Porque eles já sabiam o que era uma eclésia, uma igreja, que era esse grupo. E Jesus disse, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, César tem a eclesia, tem a igreja, tem o grupo de elite dele. Eu estou dizendo, eu vou edificar o meu grupo de elite. A minha igreja, a minha eclesia, o meu grupo que vai levar a mensagem, não do meu império, do meu reino. Quantos estão entendendo? Você faz parte dessa igreja, amém? Amém. Aleluia. Deus tem nos chamado para ser igreja, um grupo de elite, para transmitir a cultura do céu por onde fomos. Amém? E aqui nesse texto eu quero tirarmos aqui alguns princípios, ou vemos aqui o caminho, porque Jesus nesse texto aqui, ele cria um caminho aqui com os discípulos, para passar para os discípulos a respeito, que foi aqui que Jesus começou a falar, eu vou edificar a minha igreja. E olha só o que aconteceu, eu quero ler aqui primeiro o versículo, o 13 diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Não sei você, tem pessoas que às vezes tem aquela coisa que diz assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, eu não me importo com o que as pessoas falem de mim. Mas é interessante porque Jesus se importava. E Jesus, quando ele chega ali naquela cidade, ele queria ter um feedback. Ele falou, vem cá, temos feito aí a obra, temos feito muitas coisas, me diz uma coisa, quem as pessoas andam dizendo que eu sou? E aí depois a gente lê o texto, né, que ele diz assim, né? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus queria um feedback, porque Jesus falou, eu vou estabelecer minha igreja, eu preciso saber como é que tem sido o resultado do meu trabalho até agora. Mas porque ele queria edificar a igreja. Tem muitas pessoas às vezes que querem edificar a igreja, mas não se preocupam com o que as pessoas estão a pensar dele. A gente fala, você tem que pensar assim. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia. Quando Jesus nasceu, ali, quando Jesus sumiu por 3 dias, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e graça diante dos homens e de Deus. Ele crescia em graça diante dos homens. O importante é o que Deus pensa de mim, não é o que as pessoas... Você precisa ter um feedback. Uma vez, quando eu era de uma célula só de jovens, não faz muito tempo, eu tinha cabelo na altura, meia dúzia de anos. Nós fizemos um quebra-gelo que foi fantástico. Quer dizer, fantástico assim, né? Foi bom, mas para mim foi assim, transformador. E o objetivo do quebra-gelo era assim, colocava um papel nas costas, e aqui no papel tinha assim, qualidade, e um traço, defeito. E nós tínhamos que andar em volta da sala com todos, e você ir nas costas de todos e escrever uma qualidade e um defeito da pessoa. Irmãos, quando depois acabou, todo mundo escreveu nas costas de todos, ok? Você tirava o papel. Na hora que eu peguei o meu papel, eu fiquei tão chocado com meus defeitos que eu nem olhei direito para as qualidades. Meus defeitos estavam assim, seco, duro, durão, seco, bravo. Meu Deus do céu. Será que eu sou assim? Eu nem sabia que eu era assim. E na verdade eu percebi que eu sou assim, porque eu tenho uma facilidade para falar não. Eu consigo falar não numa tranquilidade, que a pessoa fica, não. E eu percebi, realmente eu sou muito seco, eu tenho que melhorar. Eu tenho que dar uma amaciada assim, não, irmão, dar aquela volta. Porque eu sei, porque revelaram ali um defeito meu fantástico. Porque eu comecei a perceber o que as pessoas pensavam de mim. Deixa eu te falar, aquilo que você pensa de você não é exatamente aquilo que você é. Nós precisamos ter o feedback das pessoas. Porque, deixa eu te falar, a gente sempre se acha mais do que aquilo que nós somos. Geralmente a gente acha melhor. Por falar, olha, vem cá, quem vocês dizem que eu sou? Uma vez eu e a Diane, nós, por vezes, viajamos só nós dois. Deixamos as crianças
temos um momento só nosso de love. Pegamos aí um Airbnb e ficamos só nós dois, né, meu amor? Uma dessas vezes, nós sentamos juntos e eu perguntei para ela: meu amor, eu quero que você me diga uma coisa que eu faço que você gosta e uma coisa que eu faço que você acha que eu tenho que melhorar. Você já fez isso no seu casamento? O feedback. Porque às vezes a gente acha, não, eu sou o melhor marido do mundo. Mas às vezes só de você perguntar: o que eu faço que te chateia? O que eu faço que você percebe que eu tenho que melhorar? E nessa conversa, nesse feedback, a gente cresce. Jesus, ele tinha essa preocupação. Deixa eu te falar, Jesus tinha essa preocupação de saber. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Talvez você está sendo tolerado e nem sabe. Talvez você acha que está toda a gente te amando e às vezes a pessoa está te suportando e você não sabe. O nosso pastor presidente, ele é muito fantástico. Vocês vão conhecer porque o ano que vem ele vai estar aqui. Já comprou a passagem para estar aqui conosco. Aleluia. Mas o possível, ele tem uma coisa. Ele fala primeiro e ele pensa depois. Uma vez ele estava com o irmão PPP falava. Ele falou: irmão, ninguém nunca te falou que você fala demais, não? Para um pouco, meu. É o feedback, porque às vezes ninguém fala para a pessoa, ela não sabe. Irmão, deixa eu te falar, nós temos que ter um feedback das pessoas. Jesus se preocupou em ter um feedback. Isso é fundamental para nós edificarmos a obra de Deus, porque nós crescemos. Quantos estão entendendo? Amém? Esse é o primeiro passo desse caminho. O segundo passo, Jesus vai um bocadinho mais além. No versículo 15, Jesus vai um bocadinho mais além. Chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus... versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus agora não perguntou só para a questão das pessoas. Ele chega mais fundo. Ele vai nas pessoas que caminham com ele o dia todo. Todos os dias. Porque as pessoas podem ter uma opinião de nós, que é o que Jesus perguntou: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Uns estão falando que o senhor é João Batista. Agora Jesus chega para os discípulos, aqueles que tomavam pequeno almoço, almoçavam e jantavam com eles. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Temos caminhado com isso a todo tempo. E vocês? Quem eu sou para vocês? Sabe, as pessoas que caminham mais próximos de nós, a nossa família, são as que mais nos conhecem. É importante. Então, feedback da esposa, dos filhos. Fala aí, o que eu sou para você? Como que você me vê? Uma vez eu ouvi uma história, achei fantástica. Quantos conhecem Nobel? Do chamado Prêmio Nobel, né? Eu vi essa história dele. Já é uma história antiga. Que um dia aconteceu que teve uma notícia fake, um fake news antigo, de que ele tinha morrido. Não sei se você sabe, Nobel foi o criador da pólvora. Isso você não sabia. O que acontece? Essa fake news dele, que saiu nas notícias dizendo que ele tinha morrido. A notícia saiu assim: criador da pólvora morre. Um homem que criou foi o motivo da causa de criação de bombas e tudo. Aquilo foi um fake que ele percebeu e falou: então é assim que eu vou ser lembrado? Essa é a forma que as pessoas me veem? O criador da destruição, da pólvora, só de coisa. Não, eu não quero ser lembrado assim. Eu não quero que as pessoas me vejam assim. E ele, por ter muito dinheiro, ele criou o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da paz, da medicina. Agora tem... Hoje ele é conhecido como um prêmio Nobel. Porque ele se preocupou em saber como que as pessoas me veem. Sabe, a minha oração é que as pessoas possam me ver como um homem de Deus, como um bom marido, como um bom pai. Eu não quero ser tolerado. Quando você entender? Jesus teve essa preocupação. E vocês, discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, nós procurarmos saber, termos esse feedback até mesmo da nossa família, as pessoas próximas de nós. Isso nos faz crescer. Talvez você está ali com a sua esposa anos e você nunca perguntou para ela: o que você acha que eu tenho que melhorar? E aí também ela nunca falou. E fica nessa. E tem muitos casamentos às vezes que acabam por causa de algo simples, de não perguntar: o que você acha que eu tenho que melhorar? Eu preciso melhorar. O que eu tenho sido para você?
Quantos estão entendendo? Sabe, nós precisamos crescer. Jesus estava a falar aqui acerca disso, porque Jesus tinha um propósito: edificar a igreja. E é fundamental termos esse feedback para edificarmos a igreja de Deus. Mas depois, Jesus vai um bocadinho mais além. No versículo 16, diz assim: depois de Jesus ter perguntado para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? No versículo 16 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Sabe uma coisa que nós vemos aqui nesse texto? Que depois de Jesus ter perguntado para os discípulos: olha, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fez uma declaração: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus fala para ele: ei, isso aí não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Sabe, um outro passo para que nós venhamos edificar a obra de Deus é que a obra de Deus, a igreja de Jesus, ela é edificada através de termos a revelação e ouvirmos a palavra de Deus. Pedro teve a revelação da palavra de Deus. Não sei se você sabe, Pedro, depois de Jesus subir, ele se tornou o líder da igreja ali, porque Pedro foi aquele que teve a revelação de quem era Jesus. Sabe, Jesus estava a perguntar: olha, quem que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Para algumas pessoas hoje, infelizmente, Jesus sabe o que é. Jesus é aquele que, se um dia eu precisar de alguma coisa, eu peço para Ele. Que não está errado, mas só é incompleto. Ah não, Jesus é aquele que a hora que eu tiver com problema, eu chego lá. Jesus é aquele que a hora que a coisa estiver apertando, Ele também é. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Sim, isso é fato. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele não é só isso. Ele é o Cristo. É o Messias que foi profetizado por anos, que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoou os nossos pecados, que nos lava, que nos redime, que nos justifica. Pedro teve uma revelação simples e ao mesmo tempo profunda: epa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo era alguém que os judeus já estavam à espera há muito tempo, e Pedro teve a revelação. Ele chegou, é Ele. Sabe, uma forma de nós edificarmos a obra de Deus é termos a revelação da palavra de Deus, de realmente quem é Jesus. Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Mas muitas pessoas às vezes vivem com uma mentalidade de um Cristo, que Cristo está aqui para me servir, Ele está aqui para me dar a minha casa, Ele está aqui para me dar o meu carro, Ele está aqui para fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Tem muitos que têm uma mentalidade distorcida de quem é Cristo. Ele pode fazer tudo isso, porque Deus, Ele é tão bom que Ele é como um pai, Ele quer nos agradar, nos dando coisas, mas é muito mais do que isso. Ele é Senhor, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando nós temos a verdadeira revelação de quem Cristo é, nós edificamos a obra de Deus de forma sólida. Quantos estão entendendo? Então, nesse espaço, o primeiro passo que eu falei aqui é realmente saber quem é Jesus para as pessoas, saber, se importar em saber o que as pessoas pensam de mim, e pensar também, o terceiro, o que as pessoas íntimas pensam de mim. Esse quarto fala de ouvirmos a palavra de Deus. Mas é interessante que Pedro, após ter recebido essa revelação de Deus, ter ouvido a voz de Deus e ter tido essa revelação: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus se volta para ele. Olha só o que ele diz ali depois, no versículo 18, diz assim, Mateus 16, 18, Jesus fala: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra que é essa? Essa revelação que Pedro teve. E sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. Ele está dizendo: a minha igreja vai ser construída debaixo dessa revelação, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. E Jesus fala para Pedro: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido ligado nos céus. Jesus chega para Pedro: Pedro, você teve uma revelação fantástica, mas isso não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Ele está dizendo: por isso eu estou a dar para você a chave do reino dos céus.
o que você aqui ligar na terra vai ser ligado no céu. Jesus está falando, o que você concordar aqui na terra, tá ligado? Eu estou te dando essa autoridade. Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu estou te colocando aqui, ó. O que você ligar, tá ligado? Você vai estar à frente. O que você disser, eu assino embaixo. Jesus falando, revelando para o Pedro o propósito dele. Depois ele se tornou o líder da igreja, estava ali à frente da igreja. Depois, no versículo 18, ele diz: e eu digo a você, Pedro, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, edificarei a minha igreja. Jesus fala, a minha igreja. Ele está falando, Pedro, eu vou te colocar à frente da igreja. Você vai estar ali, mas não se esqueça, é a minha igreja. Jesus está dizendo, a igreja é de Jesus. Você crê que a igreja é de Jesus? Amém? Nós estamos aqui por Ele. Tudo isso aqui é dele, é para Ele. Não é nosso, é dele. A igreja é dele. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão tratando a igreja como um negócio. Infelizmente, muitos pastores pensando que a igreja são dele. Jesus disse, é a minha igreja. Nós somos apenas aqui servos dele, a qual ele tem colocado, nos colocado para edificarmos a igreja dele. E vou te falar, a igreja vai cada vez mais ser edificada, construída, crescer, porque a igreja é dele e porque está fundamentada nele. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que Jesus disse ali no versículo 18, ele disse, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus fala acerca da igreja, ele diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe quem que edifica a igreja? Jesus. Uma igreja só é verdadeiramente edificada e construída através de Jesus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós declaramos as palavras de Jesus, a igreja é edificada, construída. Mas se nós falamos coisas de nós mesmos, não edifica. Pode ser uma informação natural e intelectual, mas não edifica. Semana passada nós estivemos aqui no nosso culto, e Jesus, através da missionária Ana Macias, liberou muitas palavras que nós percebíamos, era notório que eram palavras de Deus. Quantos sentiram isso? Porque quando é palavra de Deus, quando é uma palavra vinda de Jesus, edifica, constrói. Por isso a igreja ela só é edificada através da palavra de Jesus. Não é de palavra humana, não é de opinião humana. Eu não posso falar aquilo que eu acho que deve ser. Não, é Jesus, a preocupação é Jesus. Nós precisamos da tua palavra, porque é a tua palavra que edifica a igreja, que fortalece a igreja, que consolida e faz com que a igreja cresça. As palavras de Jesus. E ele disse que sobre essa revelação ele ia edificar a igreja. Por isso, se um dia Jesus te der uma palavra para você dar para um irmão, dê, porque essa palavra vinda de Jesus vai edificar a igreja. Quando você exerce aquilo que Jesus deixou para você fazer, de você falar algo, a igreja é edificada através de nós. A palavra de Jesus liberada através de nós, a igreja é edificada, a igreja cresce. Quantos estão entendendo? Sabe, é fundamental que nós venhamos estar debaixo da palavra de Deus. Eu tenho uma opinião para dar. Irmão, a igreja não é firmada debaixo e nem edificada debaixo de opiniões, é debaixo da palavra de Jesus. A minha maior preocupação é eu falar coisas da minha opinião. Eu não estou aqui para falar da minha opinião, eu estou aqui para falar da palavra de Jesus, porque é a palavra de Jesus que edifica a igreja, não é a minha opinião. Quantos estão entendendo? Nós precisamos estar com a palavra de Jesus na nossa vida, com a palavra de Jesus na nossa boca, porque é Ele que edifica a igreja. Amém? Aleluia. E uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, a qual Jesus fala algo fantástico. No versículo 18: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-los. Deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja de verdade, uma igreja de Jesus, o inferno não consegue resistir. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer.
Eu confesso que quando eu vejo um cristão que se diz ser igreja, o diabo se levantou, a minha vida está difícil, a vida... Irmão, peraí. Quem é a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. É o diabo que tem que ter medo, não sou eu não. Mas tem uma guerra. É uma guerra que o diabo, coitado dele, já sabe que ele é derrotado. O problema é que tem muito crente que não sabe que já venceu. Porque aquele que é uma igreja edificada, o diabo se levantou, azar dele. Porque é besta. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que está firmada, edificada em Jesus, no fundamento que é Jesus, edificada por Jesus, na palavra de Jesus. O inferno não pode. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como leão procurando a quem devorar. Interessante que é como leão. A Bíblia não diz que ele é um leão. Uma coisa que o diabo é um grande imitador. Então ele fica imitando um leão. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele fica procurando para querer pôr medo. Ele fica querendo pôr medo. Mas ele é o tipo, já viu aquele cão que ladra? Na hora que você bate o pé ele sai correndo? O diabo é igual. O diabo é igual. Ele fica ali, cai fora em nome de Jesus. Aí o diabo vai ficar falando Caim. Porque quem é igreja mesmo, igreja que se posiciona, eu sou igreja de Jesus, eu estou firmado em Jesus, edificado nas palavras de Jesus, o inferno não pode prevalecer. Nós como igreja estamos aqui estabelecidos no Porto, em Guimarães. Deixa eu te falar, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, aquela que está edificada, construída em Jesus. Não é com base religiosa, não é com base em doutrinas humanas, não. Nossa base é Jesus, firmada em Jesus, construída em Jesus, como base em Jesus, as palavras de Jesus. O inferno não prevalece. E nós vamos ver às vezes barreiras em corações de pessoas sendo quebradas. Ontem nós estávamos ali conversando na casa da crise do Juliano, o nosso hotel de plantão, aleluia. Que ontem teve mais alguns hóspedes, aleluia. E estávamos ali a conversar, e a Bânia compartilhando que um dia pediu pro Tiago ir no supermercado comprar umas coisas. Semana mandou, era para ir umas 6h30, não foi? Chegou a casa, era 8 e tal. Aí ligou pro Tiago, então, nunca mais vem? Foi para Bibiana, né? Nunca mais vem. Não, o Tiago está aqui pregando no mercado, falando de Jesus, falando da igreja. Aleluia. Porque onde a igreja vai, que nós somos a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Sabe, infelizmente tem muito cristão que é cristão. Irmão, mete o pé. Se está sentindo o inferno resistindo, mete o pé que a porta tem que abrir. Nós precisamos entender que nós somos a igreja de Jesus. Nós temos a mensagem de Jesus. Nós estamos edificados em Jesus, na palavra de Jesus, cheios de Jesus. E onde nós chegarmos, o inferno tem que sair. Ele não tem outra hipótese. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quantos estão entendendo? É por isso que a igreja cresce. Quando uma igreja se posiciona, quando uma pessoa cristã se posiciona, irmão, eu vou evangelizar aquela pessoa. Olha, vai lá na igreja. Vai. Não vou não. Então tá bem, quem sabe um dia. Ô, irmão, fala igual o Pedro. Às vezes a gente fala, mas é muito. Não, tem hora que tem que falar. Você precisa de Jesus, se não morrer, você vai para o inferno? Mas você falou assim, olha, se você não me dá liberdade na boa, eu vou estar com paulada, com amor e carinho. Falar, filho, quantas vezes não sei se o Tiago vai lembrar das primeiras conversas que a gente teve de igreja. Eu gostava de falar muito da Bíblia, né? Não, porque eu acredito. E ele falava que ele fazia aquelas caminhadas lá para pagar as promessas dele. Mas você não precisa disso? Isso não está na Bíblia? Não, mas eu acredito, porque um dia eu pedi, lembra disso? Eu pedi e aconteceu. Eu falei, continua não estando na Bíblia. Nossa base é a palavra de Deus. Nós temos que nos posicionar como igreja,
Porque uma igreja firmada em Jesus, estabelecida em Jesus, nas palavras de Jesus, a porta do inferno não prevalece. Por isso nós precisamos nos encher da palavra de Jesus. Sabe, leia a palavra de Deus. Segunda-feira passada, eu fui almoçar com o mecânico. O mecânico que arrumou meu carro, depois de 2 meses, aleluia. Ele quis me pagar um almoço, porque ele falou que eu fui muito paciente com ele. Eu falei, então tá bom, eu aceito o almoço. E nesse almoço, comecei a falar de Jesus para ele. E falei, Deus não nos fez conhecer em vão, Deus tem um propósito nisso. Ele, não vou dizer que não, né? Eu falei, tem, Deus tem um plano para a sua vida, senhor Vitor. E daqui a pouco chega a senhorinha que estava atendendo, acho que era a dona do restaurante, do Tasquinho lá. Eu também acredito em Deus. Já leu a Bíblia? Não, nunca li, então começa a ler. Mas falam que eu não vou entender se eu ler. Não, começa em Mateus, que aí você vai entender. Aonde nós formos, nós temos que estar cheio da palavra de Jesus e levar Jesus para as pessoas. Nos posicionar a querer, não, onde eu for, a porta do inferno não prevalece. Aonde nós formos, o evangelho vai ser levado, a igreja vai ser edificada e vai crescer. E nós veremos muitos portugueses se rendendo a Jesus. Como aconteceu com o Tiago conversando com o senhor do supermercado. O Tiago compartilhando, não, esse negócio de santo não é nada não. E o senhor do supermercado, eu também acredito nisso. Tá vendo? Você já está quase, é só ir no culto agora. Olha aí, não tem problema, está lá, pregar o evangelho, aleluia, no mercado. Não tem violão, mas comunhão vai ter, que tem comida lá. Glória a Deus. Aonde formos, edificarmos a igreja de Jesus. O Senhor tem nos chamado para edificar a igreja. Eu compartilhei isso na célula. Quero fechar esse momento com isso. No domingo, quando a missionária Ana Macia esteve aqui, compartilhando aquela palavra acerca de levantar o paralítico, onde muitas pessoas estavam paralisadas no ministério, de se levantarem. Sabe, algo que eu senti de Deus é que Deus estava levantando colunas. Colunas da edificação. Rodrigo trabalha em construção civil. Né, Rodrigo? Está lá fazendo a obra de Deus e da obra também. Toda obra que é edificada, antes você coloca os alicerces, ali a base, e depois você coloca as colunas. Nós temos sido o tempo onde Deus tem levantado colunas, que vai chegar uma hora onde muitas pedras vão se juntar junto conosco, e nós seremos coluna para estar ali, dando suporte para elas. Deus tem te levantado como coluna. Quando Jesus falou para aquele paralítico, levanta e anda. Muitas pessoas com o ministério parado, Jesus está falando, levanta, se põe de pé, que você vai ser uma base, você vai ser coluna. Apocalipse 3, não vou lembrar agora o versículo, porque foi uma das igrejas que Jesus disse, ele disse assim, ao vencedor, far-lhe-ei coluna no meu santuário. Coluna, base, sustento para os demais. Deus tem nos levantado. Deixa eu te falar, se você está aqui hoje, nesse tempo que nós estamos a viver, e você está aqui, Deus tem te chamado para ser coluna. O missionário Ana Macia liberou uma palavra que Deus ia mandar muita gente. E sabe quem vai ser o suporte para essas pessoas? Nós. Vão chegar pessoas que vai precisar receber ali os 7 passos, ensinar ali do comecinho, sendo base, sendo suporte, sendo coluna na vida delas, para edificação da obra de Deus. Quantos querem fazer parte da edificação da igreja de Jesus? Sabe, a igreja de Jesus, nós apenas somos cooperadores dessa obra. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa